ele nem vai poder participar hoje. A gente teve reunião presencial lá na reunião do departamento. Eu Com o não professor pude João? ir. Não, com o presencial. O Ah, sim. departamento Ele falou convoca a que tinha uma gente. reunião essa semana, ele falou a mim, mas eu pensei que era com o professor João. Não. Não, não. Foi do presencial. Eu acho que João estava presente, sem dúvida alguma. Ô, Antônio, não acredito. O restante está me ouvindo. Deve ser alguma questão com o seu equipamento. Bem-vindo, Álvaro. Boa noite. Deixa eu ver aqui. É. Poxa, Boa noite. lamento. Ok, Álvaro. Aí a gente teve reunião no presencial, eu não pude participar. E ele falou que chegou recente. Em casa, eu digo, não, vá descansar. Depois a gente conversa. Raniero, eu vou te colocar como anfitrião, pode ser? Porque aí, enquanto eu estiver apresentando, pode ser que algum dos alunos entrem. Eu sempre faço isso com o Luciano. Ele não vai estar, eu vou deixar você, pode ser? Tudo bem? Pronto, deixa eu fazer aqui. Aí eu teria que estar voltando para aceitar. Pronto. Pessoal, e os estágios de vocês? Acontecendo tudo tranquilo? Já hoje eu fui, porque eu vou ter que correr atrás do tempo, porque ficou aí um mês a escola que eu estou estagiando sem ter aula, assim, não, nas quintas-feiras, sabe? Eu fazia só na Hum. quinta. Aí tinha que entregar para a Justiça Eleitoral na quinta, aí teve feriado de É, outra quinta. Essa semana eu vou entregar de novo para a Justiça Eleitoral. Eu falei, meu Deus, fiquei um mês sem fazer o estágio. Agora eu vou ter que pegar toda e qualquer turma e ah, fazer a meu observação Deus. e escrever sobre, né? Mas o que eu estou vendo é que os problemas, eles são muito similares entre as turmas, Sim. sabe? Independente da idade. Aliás, sexto ano são as turmas mais participativas da escola. Oitavos e para sétimo, oitavos são as piores, no sentido de que não deixam nem o professor dar aula. E Vixe, Samir.
E outra coisa que eu prestei atenção é que existe um problema de faixa etária nessa escola. Não sei se isso é eu quero muito descobrir se é um problema de todas as escolas ou é essa escola que acaba aceitando alunos de diferentes faixas etárias para uma turma só. Tipo, alunos de 13 a 17 anos numa turma de oitavo ano. Sabe? Você não sabe o caos que é esses alunos de diferentes idades na mesma sala, porque os que são mais velhos não deixam os mais novos estudarem. Então, eu percebi que isso está se repetindo nas turmas. Então, é uma coisa que eu vou atacar no meu relatório, sabe? Ótimo, faça isso, porque a gente tem, né, uma faixa etária ali relativa para cada uma daquelas turmas. Eu queria Então, esses saber se tem alunos uma que têm. legislação, queria saber se tem legislação que proíba isso, porque eu fosse mãe e soubesse que minha filha tá com um homem de 17 anos na sala, sabe, atrapalhando ela de estudar, eu denunciaria, porque é isso que está acontecendo nas salas. Eu estou Não, abismada. nessa idade aí já era para ele estar na EJA. Não tem a EJA do Fundamental 2? Essa idade Isso, aí não. mas A escola não. que eu trabalho, Sami, dependendo da idade, se ele não concluiu ali o oitavo, nono ano, aí tem que transferir para a EJA, não pode ficar, não. Oi, Pois é, Alexandre, Girlene, bem-vindos. repetente de muitas séries, vai ficando. E a escola Boa aceita. noite, pessoal. Boa Boa noite, noite. Alexandre. Pois é, não pode não, por lei não pode não. E tem, você pergunta se tem legislação, tem sim. Porque é o que a lei determina. Uhum, uhum.
A casa vai mudar de dono, né? Ou melhor, de dono. E é assim que funciona, né? Vai ter gente mandando nele agora. Eita, meu Deus. Desde já, parabéns, Aniele. Seja muito feliz. Que Deus abençoe sempre, sempre. Pois é, que relato desses alunos, né? Assim, uma reprovação ali proposital, né? Com um objetivo, né? Meu Deus. O da aqui do Ernestão, porque tem as escolas cidadã integral, mas tem a cidadã técnica integral. Parece que nem todas que são integral são técnicas. E aí, nessa técnica, é que realmente há a oportunidade do aluno fazer esses cursos concomitantes aí ao ensino médio. Você falando, Sami, a questão a faixa etária dos alunos, eu trabalhei 8 anos no Ernestão, e como o Ranieri citou a escola, eu trabalhei 8 anos lá e 6 anos foi num projeto para a Fundação Roberto Marinho, que era um projeto de correção de fluxo. Então, eu tirei alunos que estavam no 6º ano, com 15, 16 anos no 6º ano. Eu trabalhei 6 anos com esse projeto. Eu formei 3 turmas, porque eles tinham que, em 2 anos, terminar o Fundamental 2 e aí, na idade certa, ingressar no médio, porque havia uma distorção de idade de ano muito grande. E é exatamente o que você relata. Esses alunos que estão fora da faixa, eles não têm condição de se enturmar com os pequenos que estão na faixa etária certa, aí eles nem aprendem e nem deixam os pequenos aprenderem. É um problema. Aí o governo do estado, vendo na época essa problemática e o quantitativo enorme nas escolas da Paraíba de alunos com distorção idade e ano, aí firmou uma parceria com o projeto com a Fundação Roberto Marinho, que esse projeto existe em vários estados brasileiros, e cada estado possui um nome. Então, em Pernambuco chama-se Travessia, aqui na Paraíba era o projeto Alumbrar. Eu trabalhei 6 anos com esse projeto, não, 3 anos com esse projeto, né? Eram 2 anos de cada. Então, formei aí, não, foram 6 anos de fato, foram 3 turmas que eles terminaram comigo. E alguns ingressaram, foram realmente para o ensino médio, outros realmente só terminaram mesmo, o Fundamental 2. Eu sei que eu tenho 2 alunos desses que estão no nível superior hoje, e foram alunos meus que terminaram através desse projeto. Mas assim, né, por que foram reprovados, né, durante tanto tempo? Por que um aluno está com 15, 16 anos no 6º ano, no 7º ano? Então, assim, são alunos que já têm problemáticas enormes, né? Eu tive alunos que se escondiam para não querer estar na sala de aula, e muitos eu fui buscar, outros eu peguei com droga, com maconha, né? Então, assim, eram alunos que eu sabia dessa realidade social deles, mas enfrentei o desafio. Mas não foi fácil, não, porque eu dava aula de português, matemática, geografia, história, ciência, arte, religião, música, teatro, o que tivesse. Eu tinha que dar aula de todos os componentes para ele. Também eu só tinha essa turma, todos os dias da semana. Passei 6 anos com eles. Oi, Ranieri. Pois não. Valei-me. Sim, sim, sim. Uhum, sim, entendo. Pois pronto, ele deve estar escutando, né? Esse seu aviso. Eu entendi como um aviso. Pronto. Então foi isso. Eu trabalhei, né, foram 6 anos com eles. Professora, eu queria saber mais desse projeto, assim, a fundamentação teórica, assim, porque eu estou querendo fazer o artigo, né? E Sim. aí eu pedi à professora Marta, ela mandou 2 artigos sobre faixa etária, né? Mas eu não Uhum. sabia que existia esse programa de travessia como é o nome? Da Travessia. Fundação Roberto Marinho. Em Pernambuco chamava-se Travessia. Aqui na Paraíba era o mesmo projeto, mas o nome na Paraíba era Projeto Alumbrar. O termo alumbrar significa fazer surgir, iluminar. Então, Ah, fazer com que eles, entendeu? Boa noite, David.
né, assim, surgissem, né, como já uma palavra de motivação. Então, alunos desmotivados, alunos com alto grau de reprovação, por motivos diversos e tal. Aí eu passei 6 anos com eles, foram 3 turmas. Mas era um desafio, viu, porque a gente tinha formação a cada, se eu não me engano, a cada 6 meses. Eu sei que todo ano a gente tinha formação da Fundação Roberto Marinho. Eu tenho todos esses materiais em casa. Eu era professora de todos os componentes, né? Também só tinha essa turma. Mas, assim, foi muito bom. Foi um grande laboratório para mim. Ali eu vi de perto muito do que a gente discutiu na aula anterior, do social, do econômico, né? De alunos que realmente eu ia buscar nos corredores que estavam escondidos e tal, e fazer todo um trabalho mais de acolhimento e proximidade do que depois era que viria os conteúdos. Entendeu? Então, e fazer com que essa confiança, porque eu era uma professora só, então eles tinham que confiar em mim, né? Então foi todo um trabalho, primeiro de aproximação, de convencimento a eles que aquilo era importante, terminar aquele Fundamental 2, e que havia sim possibilidades, apesar de estarem fora da faixa etária. E aí, então eu escutei relatos de mães que diziam assim, ó, meu filho foi reprovado por falta, mas com você ele não falta. Ele veio doente para a sala de aula, né? E eu ligava para a mãe, ele está com febre, porque a gente não pode medicar, o que eu faço? Mas não, professora, eu estou lhe autorizando, se ela tiver paracetamol, pode dar para ele, converse com a diretora. Mas ela disse, ó, não sei o que foi que aconteceu, mas ele não falta a sua aula. E ele foi reprovado vários anos por falta. Né? Aí foi onde eu percebi, né, Sami e aos demais que aqui estão, como é importante, né, na questão do ensino, né, o ato de ser professor não é somente a transmissão de conteúdo, se assim fosse, seria muito técnico, né, e a gente é ser humano lidando com pessoas também, né, que estão na mesma condição, então primeiro teve que vir todo um trabalho de aproximação. Imaginei eu vindo da geografia, eu fazendo mestrado, mas ali tinha que fazer todo um trabalho de pedagogia, de cortar papel, de sentar com eles no chão. Assim, foi muito importante para mim também, enquanto profissional. Eu cresci muito, foi um desafio, sem dúvida alguma. Pesado, mas saiu. Até hoje, quando a gente se encontra na rua, eles são sempre muito gratos. E os pais também, né? Porque viram aqueles alunos terminarem aquele Fundamental 2, né? Em todo aquele contexto. Vale muito. Vale muito a pena. Eu me orgulho muito. Isso, foi isso, Samir. A direção também, né? Acreditou, confiou e tal. Foi um trabalho conjunto, né? Desde o governo do estado, a fundação, as escolas, de uma escala maior para a menor, né? Foi um trabalho em conjunto. E eles, né? Eles quiseram. Né? E eu sempre os colocando como protagonistas, como alguém que realmente pode, através do estudo, tentar mudar um pouco da sua realidade, de fazer algo, né, diferente. E aí, depois que terminaram, cada um seguir. Hoje já tem uns que já são pais, já são mães. Eu digo, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? Né? Mas o tempo passou e eles terminaram, graças a Deus. Que bom, Aí muitas das escolas de campo, o Itam Pereira tinha o projeto Alumbrar, aqui no Ernestão tinha, Areia tinha um monte de cidade e escolas do estado que tinha esse projeto. Né? E a gente se reunia nas formações e a fundação sempre muito assim, a patrocinar todos os materiais, tudo que a gente precisasse. Né? Foi bacana. Foi corrido, mas foi bacana. Então vamos lá, pessoal, a gente se estendeu um pouquinho nos comentários para a gente seguir, né, com a nossa fala com relação ao componente. Tá? Vou apresentar aqui para vocês para a gente dar continuidade, né, com relação àquilo que a gente havia programado. Vou tentar projetar aqui para vocês, né, vocês dizem para mim se está dando para ver. Tá pequeno, né, a tela? Tá bom, professor. Tá ótimo. Pronto. Então, vamos lá. Vou dar continuidade, né? A gente estava falando exatamente dos elementos da escrita acadêmica, né? Que é um desafio, né? Sem dúvida alguma. E a gente sabe que, Ranieri sabe, quem está
na docência sabe, a gente encontra alunos que tem, até mesmo no Fundamental 2, no médio, a gente encontra alunos que têm uma facilidade muito grande para escrever, já outros não têm condição. Se for para falar, eles dizem, professor, se a senhora perguntar a mim, eu digo tudo, mas para colocar no papel eu não consigo, e vice-versa. Né? Desde o básico até o superior, a gente também encontra alunos com características assim. Então, a escrita acadêmica não é fácil, exige da gente, e também as técnicas, né? Porque existe um padrão, existe um momento de correção para colocar ali numa estrutura, né, para ser publicado, entregue à biblioteca, ser publicado e tudo mais. Então, há esses dois lados que conferem essa escrita acadêmica, né, o seu grau de desafiador para a gente enquanto pesquisador. Eu mostrei essa imagem para vocês, falei dessas fases da pesquisa, né, até a gente chegar à pesquisa pronta, né, desde a formulação e planejamento até a pesquisa pronta, é só para a gente lembrar. Né, essa formulação do planejamento da pesquisa, né, como a gente, pesquisador, também se coloca, né, nesse processo. Falei sobre a delimitação do tema, né, a importância da gente, primeiro lugar, né, falar de uma área que seja do nosso interesse. Né. Eu estou com um aluno no presencial que ele ia, só trazendo aqui um pouco da tela para vocês, ele ia falar de um tema, e foi tudo assim, foi muito corrido para fazer o projeto, para formular o projeto dele de pesquisa. Ele chegou para mim, só professora, eu fiz esse projeto, mas eu não quero falar sobre isso. Eu fiz o projeto porque eu precisava finalizar o componente, eu precisava obter a nota, mas não é esse tema. Eu disse, então você pare do que você fez. Eu disse, você quer falar sobre o quê? Se eu quero falar sobre isso. Você está disposto a mudar? Porque quando a gente paga projeto de pesquisa, a gente já orienta os alunos para que eles já façam algo já direcionado para o seu TCC mesmo, para o tema que ele quer falar, porque já é grande parte da estrutura ali já feita. Eu disse, você tem certeza que você quer modificar? Porque aqui tem muita coisa. Eu disse, não, professora, eu prefiro falar. Eu disse, então mude. Porque isso também existe. A gente falar de algo que a gente gosta, eu já mencionei isso e reitero. A gente vai dedicar um bom tempo para uma escrita acadêmica, para a leitura, e aí você vai fazer algo que não é do seu interesse, né? Fica muito distante. Né? A gente também, o pesquisador também aparece nesse trabalho, é preciso que a gente, enquanto pesquisador, apareça. Né? E como é que eu vou aparecer em algo que, para mim, não me é interessante? Então, a primeira pergunta, né, o que eu quero abordar? Né? Então, isso é muito importante, porque parte de algo que é prazeroso, que é interessante para a gente fazer. Tá? Coloquei 2 fatores a considerar, os internos e externos, né? E o primeiro sobre o interno, exatamente o que eu menciono, né? A afetividade sobre o tema, o gosto, né, pelo assunto. Né? E se você tem tempo disponível para isso, para que não seja aquela coisa tão corrida, e é tão ruim a gente fazer um trabalho de conclusão, um artigo científico, seja lá o que for, na pressão ali do tempo, na correria para fazer. Que a gente possa ter tempo, né, para ler, reler, apagar, voltar, refazer, quantas vezes for necessário, até a gente chegar numa condição pronta, né, para uma apresentação. Né? E aí a gente chega exatamente no ponto da revisão da literatura. Né? Para a gente fundamentar a nossa escrita, a gente precisa ter esse embasamento teórico, né? Não é à toa que a gente tem uma parte lá chamada de fundamentação teórica. Então, a pergunta, né? Quem já escreveu sobre esse tema? Né? O que foi abordado? O que se sabe sobre isso? Então, numa graduação, quem está aqui já tem, né, uma graduação, já tem pós, a gente sabe que na graduação a gente vai se ancorar muito nesse referencial teórico. No doutorado, não, a gente vai precisar, sem dúvida, da literatura, mas a gente traz uma contribuição, né, para a ciência. Mas na graduação, não necessariamente, o tempo é muito curto, né, e a gente ainda tem um longo caminho, né, de amadurecimento para tal. Mas é interessante a gente fazer, né, essa revisão exatamente sobre isso. Quem já escreveu sobre o tema, né, o que foi abordado, o que eu posso pegar para trazer isso para a minha realidade? Porque não é pegar a literatura e deixar solta, eu vou trazer algo que possa corroborar com a minha realidade.
Né? E aí é interessante, porque vem a questão do estado da arte, a revisão teórica, empírica ou histórica, que vai contribuir para a gente chegar na nossa realidade e a gente poder ir para os resultados, para o campo, coletar os dados e, por fim, os resultados. É uma fase muito importante, porque é o que eu sempre falo para os orientandos. Qual é a área do seu trabalho? Então, eu quero falar sobre a questão das feiras. Bem, professor do presencial, eu não aguento mais trabalhar com feira, pelo amor de Deus. Né? Porque foram os trabalhos de pesquisa de mestrado, doutorado, e aí os alunos que vêm de cidades que têm isso muito presente, aí eles querem abordar. Então, eu não aguento mais falar de feira. Né? Mas, por exemplo, eu quero falar sobre a feira. Eu estou com um que está falando sobre os impactos, né, causados pelo desperdício de alimento, né, como ocorre a feira na cidade de Itabaiana. Aí digo, sim, então, de maneira geral, o seu trabalho fala sobre o quê? Então, vamos para a geografia do comércio. Né? O que é a geografia do comércio? Eu faço dessa forma. Eu tento contextualizar nessa grande área de pesquisa para depois a gente ir saindo, né, de um tema maior para vir para a realidade. Porque senão a gente a gente precisa fazer essa ponte. É um trabalho da geografia. Então eu preciso situar a minha temática dentro dessas inúmeras e grandes áreas que a geografia naturalmente tem. Eu estou com uma também que está falando sobre a questão do uso das ervas medicinais, que ela pegou exatamente pelo viés da biogeografia. Porque na biogeografia a gente não da fitogeografia, né, e a gente sabe que isso é algo muito presente, sempre foi muito presente, né, no aspecto cultural. Então, quem nunca tomou um chazinho para isso, quem nunca fez uma infusão de ervas para isso e aquilo. E isso é uma busca aos recursos naturais, né, a uma população de espécies vegetais. E sempre esteve presente no nosso cotidiano, na nossa realidade, somente enquanto nordestino, né? É bem presente na cultura nordestina, e o crescimento de um comércio, né, de farmácias que fazem uso de medicamentos que são naturais. Só que ela colocou. Pois não, Ranieri? Pois não. Hum. Uhum. Legal. Sim. Cultural. Uhum.
Não, não pode, não. Impossível. Excelente. Muito bom. Né? Então, é como o Ranieri está mencionando, a gente não tem como dissociar, não. E em termos de geografia cultural, em termos de sociedade, e quando eu olho, por exemplo, para o Nordeste, olha, minha gente, eu tenho um componente de geografia do Nordeste no presencial, e eu começo falando exatamente da diversidade cultural, né, do Nordeste. Aí eu sempre tenho um documentário que eu passo para eles e assim, olha, ali tem de tudo, de crença, de simpatia, né, desses costumes que Ranieri está falando. Eu digo, esse tipo de coisa só tem no Nordeste. Aí quando a gente vai para a lenda, para certas figuras do folclore nordestino, isso é uma coisa ampla, e eu não vi nenhum trabalho ainda com relação a isso. Eu estou vendo que o que mais se aproxima é o dela, né, com relação, ela traz a partir da biogeografia, o uso dos fitoterápicos, e aí eu perguntei para ela, né, eu fiz a pergunta que Ranieri fez, né, então, como é que se aproxima da geografia? Então, aí eu tenho duas vertentes, a geografia cultural, porque isso está na cultura, né, na nossa cultura de fazer uso, né, seja da raiz, da casca, da folha, do fruto, tem planta que a gente utiliza determinada parte dela, tem uma finalidade, né? E eu preciso situar dentro da geografia. E aí, quando ela me mandou o projeto, ela colocou etnobiogeografia, né, e o uso das plantas. Eu disse, olha, vamos começar a modificar pelo tema. Aproxime seu título da geografia. Porque, com relação ao que ela colocou, eu disse, quem pegar o seu trabalho por esse título, ele não diz que é da geografia. Então, de cara, você faça uma abordagem sobre a geografia, né? E aí você relaciona. Então, é o que eu menciono, né? O trabalho ele precisa estar situado em uma área, olhando para a nossa, né, ciência, para a geografia. Então, qual é a área que se relaciona o seu trabalho dentro da geografia, para você poder, assim, contextualizar, tá? Enquanto pesquisador, né, a gente vai procurar uma gama de autores, mas a gente vai precisando delimitar para formular o trabalho. E eu sempre oriento eles, olha, você tem um livro enorme, 300 páginas. Você vai ler as 300 páginas para fazer seu TCC? Você não vai. Você não tem condições de ler. Então, você pega o trabalho, direcione a leitura para aquilo que é o seu tema. Porque a gente tem um tempo, a gente tem um prazo, a gente precisa fazer correções e deixar esse trabalho numa estrutura, né, para ser avaliado numa banca. Então, a gente vai precisar, né, delimitar esse campo teórico, esses autores, né, para a gente ganhar tempo e ter condições de fazer um trabalho com boa estrutura, né? E aí, um dos desafios que o autor coloca é exatamente essa leitura aprofundada e intensa, né? A gente precisa realmente debruçar. Não existe fazer um trabalho, né, sem uma leitura. Um aluno no presencial, eu estou para orientar ele, e ele chegou para mim, tem umas 2 semanas, querendo avançar bastante no TCC, e se tinha condição da gente apresentar daqui para o dia 23 de novembro. Eu disse, tem não. Disse, tem não. Não ia mentir, né, Samir? Eu digo, você leu? Não. Eu disse, como é que você vai fazer um estudo se você não lê? Você tem que ler. Eu lhe indiquei uma série de materiais, né, sugeri para onde você pudesse pesquisar, mas você não leu. Como é que você... Chat GPT nem mencione. Pelo amor de Deus. Né? Porque não dá. A gente precisa utilizar o recurso tecnológico a nosso favor, mas utilizar, ele não vai ser a base não, porque pode vir chat GPT do jeito que for, mas para mim, eu preciso não substituir leitura, papel, grifar, riscar daqui, dali, faça o que for. A gente tem esse recurso, né, Samir, um tablet que escreve e tal, puxou aquelas canetinhas, mas eu ainda gosto de um papel, né, para escrever, para destacar alguma coisa. Então, para mim, não tenho como dizer que esse menino tem condição de defender. Se tem, não, vai ficar para o semestre que vem. Né? Porque precisa de uma leitura aprofundada e intensa, né? De leitura, releitura, fazer análise, né? E você fazer a relação com as pesquisas já existentes, né? Então, é de fato um momento de dedicação. Né? A escrita acadêmica exige a nossa dedicação.
Tá? E aí ele coloca dois pontos importantes, né? A coleta de dados e a localização das informações e o uso da biblioteca, porque a gente precisa, né, desses dois aportes. Então, na sequência, algumas Professora, informações sobre cada um deles. Pois não, Samir? é bom perguntar se a sua vida dependesse desse TCC, vida e morte, você apresentaria? Eu vou perguntar. Boa. Né? Eu vou escrever isso, Samir, para eu não me esquecer. Vou colocar uma coisa assim bem grave. E aí? Né? Vai ou não nessa condição? Não tem como. Eu digo, meu filho, isso é um trabalho de parceria, é meu nome e o seu. Não faça isso comigo, não, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, a gente tem muito, a gente observa, né, uma escrita, né, acadêmica. Eu sou cismada, pessoal, com o termo crucial. Quando eu vejo um texto com muito crucial, é muito crucial, o Ranieri já está se abrindo. Diga logo, Ranieri. Rapaz, bom. Meu Israel. Quer ver? Em poucas palavras, isso. Isso aí. Não, isso. Eu ia dizer.
É desse jeito. A escrita é essa fala que a professora de Ranieri mencionou. Então, eu digo, Ranieri e aos demais, eu digo, eleve o seu vocabulário. A gente está falando de uma escrita, de um trabalho científico. Então, termos como da nossa linguagem comum não é interessante. Né? Então, você vai substituir, aí você usa de sinônimos. O menino está dizendo, professora, eu repeti o nome da cidade várias vezes, então você vai utilizar sinônimos, de pronomes, né? Olha a questão dos verbos, língua portuguesa, a gente não tem como fugir, minha gente. É em concurso, é em escrita acadêmica, seja lá onde for. Né? A gente vai recorrer à nossa língua portuguesa, então, sinônimos, pronomes, né? Mas, assim, eu preciso colocar isso de maneira científica, porém que seja clara, que seja objetiva. Porque você pode ter um trabalho de 100 páginas, mas você vê muita coisa repetida. Como a gente utiliza um termo, uma terminologia, pessoal, e abro aqui as aspas e me permita mencionar, mas pode ser para encher linguiça, como a gente costuma dizer. Aí você vê muitas páginas, né? E ali tem muita coisa. Aí foi como Ranieri disse, ou seja, aí uma linha ele escreve de maneira bem objetiva para a pessoa entender o que ele fez, praticamente uma página inteira. Por isso que é desafiador. E isso me remete a equilíbrio, né? Então, eu não posso utilizar uma linguagem coloquial do senso comum, né? Já peguei muito trabalho com retirei daqui e coloquei num canto, aí meu coração chega dói numa hora dessa. A visão fica turva, minha gente. Eu digo, Jesus amado. Eu digo, não, hoje vamos refazer isso daqui. Vamos elevar, né, a nossa linguagem. Mas aí eu preciso mencionar, a gente melhora a escrita a partir das leituras que a gente faz. Por isso que, no slide anterior, uma leitura intensa, uma dedicação na leitura. Então, a gente entende quando o aluno está ali se esforçando para trazer de maneira clara, concisa, objetiva um trabalho, quando eu, do contrário, eu pego um trabalho numa página só, tem 10 termos crucial. Crucial é muito dessas novas tecnologias. Se você colocar um texto no chat GPT, vai ter crucial ali. Não tem como fugir, não. Tem, Ranieri, eu já vi isso. Então, assim, não tem como você fugir. Aí a gente não vê a característica? Dá para ver. E aí o que é que eu faço? Eu pego o projeto dele, que eu sei que foi ele que fez, aí depois é uma linguagem elevadíssima com termos assim. Aí eu digo, não, eu preciso observar isso aqui melhor. Porque a gente precisa melhorar a escrita, o vocabulário, os termos, mas que precisa ser de forma clara e objetiva. Por quê? Quem pega o trabalho, para o leitor, eu sempre digo, olha, quando o leitor pegar o seu trabalho, isso vai ficar confuso. Entenda que você está fazendo um trabalho para os outros lerem. É uma banca que vai ler, eu como orientadora que vou corrigir, depois quando você publicar, isso vai tornar público, vai ficar na internet. Então, você faz um trabalho para as pessoas lerem. Então, quem lê seu trabalho, isso aqui vai ficar confuso, isso aqui vai ficar tendencioso. Então, a gente faz a escrita pensando exatamente no leitor, né? Como é que ele vai entender isso? Então, no programa que eu fiz, a pós-graduação aqui na UFCG, lá tinha uma tese de doutorado, pessoal, com 80 páginas. 80 páginas. Que eu tive que pegar, eu digo, não, eu vou sentir, porque a gente vê, né, tese de... Minha orientadora mesmo disse, olha, não invente de fazer 400 páginas não, pelo amor de Deus. Porque é muito cansativo, né, para a banca ler. E acaba que pode fugir dessa objetividade que Ranieri referenciou na professora. Então, tinha lá uma tese com 80 páginas. Todo mundo se admirava ao chegar e ver. A minha deu 164 páginas por aí. Minha dissertação de mestrado deu um pouquinho mais, porque tinha muito gráfico. Né? E isso consome, né, ocupa espaço da página. Né? Mas, assim, eu tinha uma tese e ela foi publicada, aceita tranquilamente. Como, dependendo da temática, vai exigir realmente esse detalhamento maior. Né? Mas que 80 páginas ou 300 páginas que tenha objetividade, pensando exatamente no leitor, né? Como é que o leitor vai ler isso, como é que ele vai compreender isso.
Então, a escrita acadêmica passa, né, por essas situações, e, a meu ver, é um equilíbrio. Né? A gente precisa elevar um pouquinho a linguagem, mas que não seja tão técnica, que não é necessário tanta coisa, que seja simples ao mesmo tempo, objetivo, claro e conciso. Tá certo, pessoal? Então, tentando detalhar aqui os três, né, na coleta de dados, a gente vai buscar nas bibliografias, né, o tema escolhido. Quando a gente vai para o aspecto da localização das informações, a gente faz uma leitura prévia, né, a gente vai geomorfologia. Então, você vai pegar um monte de material sobre geomorfologia. Aí a gente dali vai fazendo uma seleção do que a gente vai realmente utilizar. Depois a gente faz uma leitura crítica, né, se realmente aquilo vai ser realmente importante, se realmente eu vou conciliar com o tema que eu estou querendo trabalhar, para depois uma leitura interpretativa. Aí eu vou ler, realmente interpretar o que o autor quer dizer e colocar no meu trabalho. Né? Então, só aqui eu tenho 4 tipos de leitura. Né? A prévia, seletiva, a crítica, analisando, e, por fim, a leitura interpretativa. E o uso da biblioteca. Né? A gente vai buscar, a gente vai beber nessa fonte de dados, né, que são exatamente as revistas científicas, as monografias, dissertações, teses, livros, documentos, arquivos públicos. A gente hoje, por exemplo, pode entrar no site de uma prefeitura, quando a gente vai pegar alguma informação sobre aquele município, né, porque pode acontecer daquele município, aquele órgão não querer lhe receber, né, e ele não é obrigado, né, a isso, né, como aquela figurinha, quem presta sofre, né. Então, a gente passa por esse tipo de coisa, né, de chegar e o pessoal, não, vem amanhã, vem outro dia, e realmente é porque não quer, né, lhe receber, e vai ficar ali aquela lacuna, você precisa mencionar, né, não houve informações sobre isso e tal, e para os próximos trabalhos, né, que possam realmente ter mais acesso à informação. Então, a gente tem hoje uma gama de oportunidades de busca desses referenciais. Né? Eu sempre indico pelos Google Acadêmico, né? A gente tem muito material ali, de artigos de excelente, né, qualidade, e é sempre uma fonte de dados muito importante para a gente, né, que está aí na pesquisa. Tá bom, pessoal? Aqui eu trago algumas perguntas para a gente melhor compreender no que tange a escrita acadêmica. Então, o que eu vou pesquisar? Quando a gente vai colocar as ideias, né, tudo em ordem, eita, tá chegando o prazo, o projeto, né, o que eu vou fazer? Tem aluno que logo cedo, às vezes ali, paga aquele componente, eita, me identifiquei com essa área, e realmente estudo os outros, mas segue por ali. Já tem outros que estão lá na frente, você espera, professor, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu digo, mas tenha calma, não tem nenhuma informação, uma aula assim que você fez, uma temática, não. Pois tenha calma que isso vai ter que chegar, e você vai ter que terminar seu curso, então essa inspiração em algum momento vai chegar para você. Então, o que pesquisar? Então, nesse momento, eu vou definir o problema, as hipóteses, a base teórica e conceitual, né? Eu vou fazer a pergunta, por que eu vou pesquisar? Né? Quando eu vou responder o porquê que eu vou pesquisar, eu estou dando uma explicação, né, para mim mesmo. Eu estou dando uma justificativa. Né? Então, por que eu escolhi tal tema? Né? Qual é a relevância desse tema? No que esse tema pode contribuir, né, com os próximos trabalhos? Eu sempre digo que um trabalho científico ele pode ser uma grande contribuição, né, para modificar aquela realidade social que você quis mencionar. Né? A gente teve os dias da Semana de Geografia, os 50 anos do curso de Geografia, a gente fez em agosto. E a professora lá, que foi substituta da UEPB, hoje ela é efetiva da UFPB, né, professora Nádia, ela estava mostrando os trabalhos que ela fez com os orientandos dela da graduação. E falando do efeito de borda em algumas áreas de conservação em João Pessoa, e tal, e alguns impactos. Eu sei que no final, pessoal, eu pude concluir que o trabalho dela, além de um trabalho de graduação, era um trabalho de denúncia. Um trabalho de denúncia, por quê? A partir do que eles coletaram em termos de impacto com relação a atividades canavieiras, o órgão, meu Deus, ICMBio, se eu não me engano, foi o ICMBio que foi lá na área,
e foi intervir. Então, o que era que estava prejudicando? Não era nem, era a atividade canavieira, né? Se eu não me engano, pessoal. O órgão foi esse, não vou bater o martelo e vou dizer. Mas eu sei que foi um trabalho de denúncia e um órgão atrelado à questão ambiental, se não me engano, o ICMBio, foi lá e foi intervir. É ou não é um trabalho de denúncia? Um trabalho de graduação. Mapearam a área todinha, né, e era para ter mandado, professora, você não teve medo, não? Né? Porque bater de frente, né, com esse sistema, né? Complicado. Né? Então, assim, quando você diz por que você vai justificar o seu tema, né, você precisa entender que um trabalho é também uma contribuição. E olha que contribuição importante ela fez a partir, com a orientada dela de graduação, foi um trabalho de graduação. Né? A partir de um trabalho de graduação, não foi pesquisa de mestrado nem doutorado, né, o órgão ambiental foi lá e interviu. Né? É ou não é um instrumento de mudança? Sem dúvida alguma. Então, quantas realidades não podem ser modificadas, pessoal, a partir da nossa pesquisa científica, a nossa importância enquanto pesquisador, enquanto pessoas que venham dar contribuição com a sua realidade, né? E que os nossos trabalhos não seja só aquele momento, terminei, pronto, acabou. Né? Não, que a gente possa dar continuidade, que a gente possa, a partir dali, seguir para mestrado, né? Trazer pesquisas e inovações a partir dele. É importante demais, é uma contribuição sem dúvida alguma. Pois não, Samir? E, professora, assim, como dica de uma coisa que eu tenho me observado nesse sentido, é que, como eu já citei aqui, eu já realizei vários trabalhos, fiz alguns trabalhos que eu não gostaria de tocar novamente mesmo. Extremamente envergonhada dos trabalhos que escrevi. Só que fica assim, diga para os colegas, se tem algum trabalho que você tenha escrito durante esses semestres da graduação, que você tenha vontade de esgotá-lo, ou elevá-lo a um novo nível, ou retomá-lo, provavelmente esse vai ser o seu tema de TCC. Provavelmente é isso que você vai querer escrever com mais afinco, né, com mais propriedade. E aí, justamente foi o trabalho que eu fiz para o seu seminário temático, foi divisor de águas para mim nesse curso. Porque até então eu estava ciscando para tudo quanto era lado. Ainda não tinha encontrado, não estava autêntico dentro da geografia. Agora eu descobri o que acontece no meu TCC. E aí que maravilha, que honra. Agora, de fato, realizar muito mais do que uma pesquisa bibliográfica. Eu quero ir lá, tirar foto, pesquisar, fazer entrevista, eu quero levantar dados, eu quero ir na prefeitura pegar o mapa da cidade, ou melhor, do bairro, né? Porque é mais difícil achar o mapa do bairro. E tenho detectado problemas territoriais, problemas sociais dentro do meu bairro, que é o meu lugar. Até então, eu não tinha olhos para o meu lugar, não, mas o seu seminário temático foi divisor de águas. Até então, eu ainda não tinha feito sobre meio ambiente, tinha feito sobre energias renováveis. Não foram trabalhos que eu gostaria de revisitá-los, mas esse do seu seminário temático eu vou revisitar e provavelmente ele é o meu TCC. Entendeu? Que maravilha. E é incrível, né, Samir, como a gente vê aquela realidade, todo dia a gente vê, mas quando a gente é tocado pela questão do conhecimento, a gente diz, encontra ali, meu Deus, estava aqui na minha frente o tempo todo, eu nunca parei para observar. Isso. Eu tenho a experiência nas calçadas. Eu nunca imaginei que uma calçada fosse tão importante, até estudar. E outra coisa que está me abrindo cada vez mais os olhos, é o estágio que eu estou fazendo dentro do meu bairro. Porque aí eu estou vendo o quanto eu até então não tinha entendido que o conceito de lugar tão forte como eu estou vendo na escola. Que antes do professor chegar, antes da gestão chegar, o lugar chega antes de todo mundo. Chega, sem dúvida alguma. É reflexo do lugar. Inclusive, até, não sei se foi na sua aula, se foi na aula de estágio, que eu comentei que eu fiz entrevista, né, com os alunos, e a aluna falou assim, tinha lá, escreva onde você mora, né, e ela falou assim, eu não sei onde é que eu moro na Invasão. Aí eu falei assim, você mora na linha do trem para cá ou na linha do trem para lá? Porque para lá é Tambor e para cá é Catolela. Tá, escreveu Invasão do Catolé. Oh, meu Deus!
Não existe. Mas Não ela se existe. sente representada em dizer que mora na invasão, porque popularmente esse lugar é chamado de invasão. Mas ele, na verdade, é só a comunidade do Catolé. É a área pobre do Catolé. É a área que ninguém quer morar, é a área que ninguém quer ver. É onde a especulação imobiliária não chega, Não porque, vai. Nem o planejamento urbano. inclusive, está acontecendo uma verticalização da invasão. As pessoas pobres não têm como morar no Catolé, então elas moram dentro da comunidade, verticalizam e alugam, entendeu? Meu Deus Não do são, céu. são tantos temas para trabalhar dentro do meu bairro, que aí eu falei, agora eu vou revisitar, vai para TCC, vai para mestrado, vai para doutorado, se deixar, vou longe. É muito E problemático. eu, e eu na torcida por você daqui. A torcida não vai faltar, não, viu? Nem energia Não, eu vou positiva. escrever assim lá no meu TCC, um agradecimento à professora Priscila, que passou Eita, meu Deus do geografia céu. como tema do seminário temático. Que honra para mim. Sou eu quem agradece. Pois é, a gente está inserido no espaço e a gente vê aquilo todos os dias, mas a gente não dá a devida importância até a gente estudar e entender que aquilo é um problema, que aquilo pode ser explorado, que aquilo pode ser estudado. E em termos de geografia, né, que segundo Ranieri, tudo é geografia, a geografia está presente em tudo, né, e realmente a gente pode explorar dentro das diversas nuances que a geografia traz. Maravilha, Sami, muito orgulho desse momento. Pois não, Ranieri? Deus quiser. Se Deus quiser. Pois não. Eita. Foi. O transporte. Meu Deus. Eu tenho medo dessas coisas. Você vai me dar uma aula depois disso. Sim, sem dúvida. Tem que ter uma interpretação.
uma funcionalidade. Sim, entendi. Mapeamento da linha de transporte. Entendi, mais ou menos. Pronto, aí você já tem graduação, mestrado, doutorado, vamos embora. Porque já é material aí de muita coisa, né? Para seguir. Vai dar certo. Nossa, já imaginou? O planejamento. É. Eu já vou lhe indicar uma obra que eu tenho. Transportar é preciso. Anotem. Transportar é preciso. Já achou? E tem um outro também. E tem um outro também. Ele é um livrinho pequenininho, chamado Guia de Gestão Urbana. Eu acho que pode lhe servir também. Pois pronto. Aí depois você vai atrás e você veja se vai dar certo ou não. Então, a gente tem, né, inúmeras potencialidades e junta, né, como o Raniero falou, e afirmo para vocês, né, a vontade, o interesse, né, e a fala de Samir, de Ranieri, e tenho certeza que os demais que aqui estão escolhendo sua temática, como é motivador, como a gente se sente motivado a trabalhar com algo que nos instiga, que nos impulsiona, que nos desafia, né? E a gente gosta disso, a gente se sente motivado por isso que é importante a escolha do tema, mas que seja algo que seja próximo à nossa realidade, que seja do nosso interesse, porque a gente desperta a nossa vontade. Né? E quando a gente tem vontade, né, é guia de gestão urbana. Se vocês. Porque eu não sei onde é que ele está, não. Estou olhando aqui para a minha estante. Se ele tivesse aqui próximo, eu mostrava para vocês. Ele é pequenininho. Ele não tem o tamanho assim de um livro, não. Um quadradinho assim, bem pequenininho. Não foi eu acho que eu mencionei para vocês, foi esse livro, pronto, tranquilo, Samir. Foi esse livro exatamente que no final da minha tese eu encontrei ele. Aí eu disse, eu não acredito nisso não. Eu comprei. Aí li de novo, minha orientadora disse, pelo amor de Deus, não, mulher, porque essa obra é muito importante. Nessa obra está um resumo bem pequenininho de tudo que eu abordei nessa tese. Eu disse, eu não estou acreditando nisso, não. Comprei esse amigo, fui ler, ainda botei, se referenciei o homem ali das últimas. O caminho das pedras estava lá, mas você teve que catar a pedra até chegar. Catei e com gosto, você não imagina a alegria, porque ele falava muito, muito da minha tese, muito, muito mesmo. Então, com muita satisfação, fui pegar e fui ler.
né? Então, assim, mais uma vez, né? O gosto é a vontade. Então, coisa para consertar a gente tem, refaz, né? Retira daqui, dali, mas a gente precisa desse, como é que eu posso dizer, pessoal? Isso que impulsiona a gente a fazer. Se não for isso, a gente faz. Mas é só uma escrita pela escrita, como a Ranieri disse, é o mapa pelo mapa. Né? Então, dando sequência aqui para a gente finalizar, que o nosso tempo já está excedendo um pouquinho, né? Por que pesquisar, né? É o objetivo. Também não vou abrir mais, não, vou deixar do jeito que está para a gente fechar daqui. O propósito de estudo são os seus objetivos, né? Eu tenho um objetivo geral, né, que ele representa o todo ali do trabalho, e a gente vai detalhando nos objetivos específicos. Como pesquisar a metodologia que a gente mencionou, né? Como é que eu vou fazer isso, como é que eu fiz esse trabalho. Então, eu li, eu busquei em tal fonte, né? Eu fui para o campo, eu coletei dados, a partir de que entrevistei tantas pessoas, por que eu fiz isso, né? E não outro recurso. E quando pesquisar, porque é um cronograma que a gente precisa, né, desenvolver para manter ali uma organização, já que a gente lida com páginas, com prazos e com um tempo, né, adequado e para a gente poder entregar o nosso trabalho. Então, pessoal, é isso, a gente para por aqui, já são 8h10, não vou me estender muito, para a gente descansar um pouquinho. Algum comentário, pessoal? Ficou alguma dúvida? Ficou claro o material? Estou tentando assim deixar de forma bem didática para a gente poder interpretar melhor. Professora, Pois não, Israel? essa segunda avaliação vai ser de acordo com esse material que você está dando ou vai ter algum outro conteúdo para a gente ler? Rapaz, eu estou vendo com o Luciano algumas propostas para essa segunda unidade. Mas eu aviso para vocês e aviso com tempo hábil para vocês se programarem, tá certo? Fique tranquilo, não vai ser nada além do que vocês já não venham mencionando. Tá certo, Israel? Eu combino com o Luciano, eu pensei nisso, né, e vejo a questão também, né, da nossa aula ser remota, nosso encontro ser remoto, ser virtual, e não adianta tentar fazer alguma coisa que não tem viabilidade considerando a nossa comunicação, né, que é de forma virtual. Mas, sendo possível, a gente planeja direitinho e executa. Que eu sei que vocês dão conta. São muito bons. Tá certo? Então, pessoal, é isso. A gente finaliza por aqui. Desejo para vocês uma boa noite, uma boa semana. Fica aí a indicação dos livros. Próxima aula eu mostro aqui direitinho, né, para vocês. E vocês... Qualquer coisa também, se eu puder contribuir, dependendo da temática, com alguma indicação que eu tiver e conhecer, eu também vou passando para vocês. Também se eu disser, tem não, orçamento. A gente vai se comunicando. Um abraço, pessoal. Boa noite. Não, Alexandre. Desculpe rapidinho, porque eu dei uma saída para pegar uma água Fique à vontade. banheiro, mas essa indicação dos livros, a senhora ela não lava? Posso colocar também, posso deixar. Eu não tenho eles em PDF. Não. Eu tenho eles de fato, mas eu deixo o nome. Ótimo. Só indicando já está ótimo para a gente, e pode deixar que a gente se vira, né, Samir? Só o nome. Pronto. Então tem o Guia de Gestão Urbana, tem o Transportar é Preciso, tem o Cidade Caminhável, que é uma indicação muito boa também. Cidade para as Pessoas tem PDF. Ah, professora, vou precisar de tudo isso, porque minha temática é essa. Pode jogar. Pronto. Pois tá certo. Vocês falando aqui e eu olhando daqui, ver se tem algum aqui, mas tô vendo daqui não, senão eu já pegava, estava mostrando aqui um por um. Infelizmente eu não tenho essas obras em PDF, mas deixo como recomendação, porque a gente pode encontrar no estante virtual, alguma coisa do tipo. Se vocês me permitirem aqui, só um pouquinho, achei aqui o Cidade Caminhável. Só para mostrar aqui para vocês. Muitos livros que eu vejo na internet que o pessoal fica vendendo assim, que é usado, mas está em bom estado e tal, Isso. né? Aí a gente... Isso. Cidade para Pessoas é de Yangel, né, professora? Aqui. Eu tenho ele. Cidade Caminhável. Ah, ele é lindo, professora. Muito bom. Eu utilizei muito nessa obra. O professor João falou assim, olha, o dinheiro do PIBIC é para comprar livro, viu? Já sei o que compra. E é para isso mesmo. E ele não é caro, não, ele foi baratinho. Isso. Né? E assim, é nessa obra que ele fala que uma vaga de carro tem espaço para 10 bicicletas. Né? Que maravilha. Olha observações, né?
Detalhes. Entendeu? Questão de escala e tudo mais. Então, assim, são obras que eu posso deixar lá escrito no AVA para que vocês possam se aprofundar nas leituras. Se for de geografia urbana, vamos botar lá. Nossa. Caramba, eu não acredito. Mentira, Ranieri. Ei, vamos socializar esse livro. Por favor. Até a mim também me interessa. Sabe que apesar da gente até ser, né, trabalhar na idade que a gente está, mas assim, nós somos estudantes, né? Então, Com estudante certeza. sempre precisou de ajuda. Pois é, a gente vai se virando. Joga aí no AVA, no grupo. E pronto. Então, pessoal, é isso. Que momento maravilhoso, né? Só me agradece. Pessoal, boa semana. Nos veremos na próxima segunda, se Deus quiser. Até segunda, professora. Boa noite. Um abraço. Com certeza, David. Tchau. Comigo, Luciano, por este momento, louvado seja. Louvado seja. Tchau. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Tchau. Amém.